De dizer nessa noite e relembrar para cada um dos parlamentares, cada um dos presentes, a cada cidadão de Nova Friburgo, que o contrato de concessão com a empresa FOL vence exatamente no próximo dia 23 de setembro. Ou seja, vereador Luiz Carlos, hoje é o dia 20 de setembro. Vereador Zezinho do Caminhão, faltam exatamente 3 dias para o contrato com a FOL vencer. E aí eu pergunto ao governo municipal, qual medida será tomada por eles? Porque existe um inquérito aberto no Ministério Público Estadual, de número 30/2018, em que o promotor alertou ao governo municipal sobre a possibilidade deles fazerem firmarem mais um contrato emergencial. Faltam 3 dias. E a população de Nova Friburgo, vereador Alcir, não sabe o que vai acontecer com o transporte público. Falta de transparência dessa gestão municipal. Falta de planejamento. E essa falta de transparência e falta de planejamento é intencional. Existe objetivos obscuros atrás disso tudo. É por isso que até agora ninguém sabe. Nós somos poder legislativo, vereador professor Pierre. Nós tivemos uma audiência pública aqui para a gente tratar sobre essa temática. Os representantes do governo municipal não respondiam nada. Absolutamente nada. E aí a gente precisa trazer à nossa lembrança algumas informações. Agora, faltam apenas 3 dias, vamos lá. Cronologicamente, vou trazer aqui, vereador professor Pierre, alguns dados. Vamos lá. No dia 7 de junho de 2017, a Procuradoria-Geral notificou a Secretaria-Geral de Governo, diga-se de passagem, a responsável por qualquer tipo de processo relativo à licitação, dia 7 de junho. E aí, no dia 19 de junho do referido ano, o subsecretário, Sonar de Pedro, reiterou essa notificação ao secretário-geral de governo, seu Bruno Vilas Boas. E ele disse que é um processo de urgência no dia 19 de junho de 2017. E no dia 7 de junho, o procurador disse que a Secretaria-Geral deveria tomar providências com relação a esse processo. Aí, naquela ocasião, o então secretário-geral de governo, seu Bruno Vilas Boas, disse que estava nas tratativas no que diz respeito à anuência do novo grupo societário da empresa FOL. E que ainda faltavam 15 meses, vereador professor Pierre, para vencer o contrato com a FOL. Pois bem, relembrando que ele foi notificado no dia 7 de junho de 2017. Sabe quando que o processo foi aberto, o processo administrativo? Exatamente no dia 28 de fevereiro desse ano. Processo 5186/2018. Levaram-se quase 9 meses da data da notificação para abertura do processo administrativo. Dava tempo, o vereador professor Pierre frisou aqui, para gerar uma criança, gerar um bebê. Quase 9 meses para abrir o processo administrativo de licitação do transporte coletivo aqui na cidade, dia 28 de fevereiro, vereador Luiz Carlos. Aí a gente vai e visualiza o processo e eu fico estarrecido, vereador professor Pierre. Sabe por quê? Ele foi aberto dia 28 de fevereiro de 2018, no setor de protocolo. Depois que ele foi aberto, sabe para onde que ele foi? Para o gabinete do prefeito, local de destino. Gabinete do prefeito, está lá. Quando a gente pesquisa os processos administrativos no sistema da prefeitura.
e de forma muito estranha e até mesmo suspeitosa, não tem os outros destinos desse processo dentro desse sistema da prefeitura. Mas nós rastreamos e vimos que no dia 28 de fevereiro estava no gabinete do prefeito. Isso significa que o prefeito tinha conhecimento. Ele sabia que o processo venceria, que o contrato venceria agora em 23 de setembro. Aí, só no dia 29 de junho, vai para o controle interno. Ficam-se alguns meses no gabinete, depois vai para o controle interno. Aí, só no dia 17 de julho, ele volta para a Secretaria-Geral de Governo. Olha, está evidenciado que de forma intencional esse processo demorou muito tempo para ser aberto, e depois que foi aberto, mais uma vez, de forma intencional, ele ficou paralisado. E por que um processo de tamanha importância para o município de Nova Friburgo fica tanto tempo paralisado, vereador Luiz Carlos? Porque tem um interesse obscuro por trás. Tanto é que, diante da notificação do Ministério Público, algumas pessoas tiveram que depor do próprio Ministério Público. E no dia 16 de agosto desse ano, esteve lá o senhor Bruno Vilas Boas, que ainda era o secretário-geral de governo. Aí, 4 dias depois, no dia 20 de agosto, ele pede exoneração, dizendo que recebeu uma proposta irrecusável da iniciativa privada. Mentira! É mentira! Ele sabe muito bem que ele descumpriu a lei federal e que, se a lei for aplicada a ele, o que prevê na lei 8666 é multa e prisão para quem faz esse tipo de articulação para supostamente favorecer uma determinada empresa. E a população de Nova Friburgo tem que saber o que está acontecendo. É por isso que essa empresa faz o que quer nessa cidade. É por isso que a FOAL é recorde de reclamações. E qual a providência tomada pela prefeitura, vereador Wellington Moreira? Nenhuma. Nenhuma. E aí, nesse depoimento, ele tem a cara de pau de tentar se omitir da sua responsabilidade, tentar isentá-lo dessas responsabilidades, e apresenta pelo menos 3 desculpas, vereador Zezinho do Caminhão. Primeiro, ele fala que estava envolvido com a alteração societária da empresa FOAL, porque ainda não tinha, naquele período, a anuência do poder concedente, e a lei de concessões é clara nesse sentido, tem que ter anuência do poder concedente. E ele, como secretário-geral de governo, qual foi a penalidade aplicada à empresa FOAL? Qual foi a sanção aplicada à empresa? Diante de não receber anuência pelo poder concedente, diante das milhares de reclamações e descumprimentos contratuais que essa concessionária tem praticado rotineiramente, nada. Se não tem fiscalização, se não tem penalidade, é porque existe alguma coisa muito estranha no ar. Faz-me entender que o secretário-geral de governo, o senhor Bruno Vilas Boas, governo municipal, é muito omisso, tapa os olhos ou os ouvidos para tudo que está acontecendo, vereador Alcir, ou alguém está botando dinheiro no bolso, porque não tem outra explicação. O próprio nome diz poder concedente, é o município que concede a autonomia da empresa FOAL prestar o serviço de transporte coletivo na nossa cidade. E ela tem inúmeras cláusulas contratuais que lhe favorecem, inclusive para penalizar. E até hoje a gente não viu uma penalidade. E o contrato
E o processo, de forma intencional, até hoje, não foi concluído. Segunda desculpa, diz que no período de julho a agosto, vereador professor Pierre, 2017, a gente estava no processo de reformulação da lei orgânica do nosso município. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Nós iniciamos o processo da lei orgânica exatamente desde o dia 1º de janeiro, quando o presidente Alexandre Cruz assumiu esse compromisso público. Em seguida, firmou, construiu a comissão especial. 2017, justamente, início de 2017. Aí vem colocar a culpa na lei orgânica. Nunca participou de uma audiência pública, nunca apresentou nenhuma sugestão. E aí vem dizer, não, atrasou por causa da lei orgânica. Mentira. Sabe qual foi a terceira desculpa, vereador Marcinho? Disse que atrasou porque as universidades demoraram para enviar a resposta quanto aos valores dos estudos solicitados pelo município. Gente, hoje nós temos WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. A gente tem tantas possibilidades de se comunicar, e vem dizer que as universidades atrasaram. Gente, pelo amor de Deus, são desculpas esfarrapadas, justamente para tentar fugir da responsabilidade de a qualquer momento sofrer por improbidade. Isso é um absurdo. A gente não pode admitir que isso aconteça. Em determinado momento, vereador Marcinho, me chamou a atenção que o Bruno Vilas Boas, no seu depoimento, ele disse que eles tiveram inúmeras reuniões e debateram, exatamente essa palavra que usaram, professor Pierre, exaustivamente com o prefeito municipal. Ou seja, o prefeito municipal, Renato Bravo, estava ciente e consciente dessa responsabilidade do processo licitatório. E o que o prefeito fez? Nada. O prefeito não fez nada. Então não é só o Bruno Vilas Boas que tem que ser penalizado, não. O chefe do executivo municipal chama-se Renato Bravo. Ele é o prefeito. Ele também tem que sofrer um ato de improbidade pela sua irresponsabilidade. São inúmeros contratos emergenciais. Agora, mas essa, em 1 ano e meio não foram capazes de concluir o processo administrativo para licitação do transporte coletivo. Qual o objetivo está por trás? Quais são as intenções? A população saiba que a intenção é de que a FAO permaneça com monopólio nessa cidade, permaneça extorquindo a população, permaneça a gerar incontáveis sofrimentos aos cidadãos da nossa terra, que alguns, vereador Marcinho, já até perderam o trabalho, perderam emprego, porque o ônibus não cumpre com o seu horário, porque eles reduzem a frota. E o que o município faz? Nada. É conivente o tempo todo. Ora, não dá para a gente aceitar e admitir uma coisa dessas. E aí já ouvi nos bastidores que a prefeitura vai prorrogar o contrato. Como assim? Está escrito aqui, vereador professor Pierre. Aqui tem parte do contrato, cláusula 3ª do prazo. Olha o que ele diz: o prazo de concessão do serviço de que trata esse termo será de 10 anos improrrogáveis. 10 anos improrrogáveis, vereador Luiz Carlos. E aí como é que vai prorrogar? Não tem como prorrogar. E aí a gente vai cair provavelmente em mais uma contratação emergencial. Esse pessoal está brincando. Esse pessoal não tem noção de perigo, vereador Zezinho. Eles me parecem que nunca leram a lei de licitações, a lei de concessões. Porque se a lei for cumprida, e que é o que a gente espera que seja para todos
para todos, inclusive para os vereadores, é que algumas, aí eu digo no plural, algumas pessoas, até o final desse governo, terão que ser presas, terão que ir para trás das grades. É só fazer cumprir a lei. Quero passar uma parte aqui, o vereador professor Pierre. Vereador Johnny Maico, eu sinceramente estou perplexo, mas perplexo, como é que se deixou chegar a essa situação? Como que se deixa chegar a um serviço básico, essencial, de ir e vir, determinado pela Constituição da República, ao nosso povo, e deixa uma instabilidade de tal natureza a todos, aos poderes, aos usuários, à própria empresa. É um absurdo. Aos funcionários da empresa. Olha que situação. Quem usa ônibus, como é que vai ser? E pior, os cofres públicos, o dano aos cofres públicos que isso pode redundar. Os dados, as datas, Johnny, são categóricas. Agora, o que chama atenção, Vossa Excelência citou aí os depoimentos do Ministério Público Estadual, o ensaio, né? O ensaio dos membros do Executivo, não todos, mas pelo menos de uma maioria, não vou generalizar, inclusive colocando uma pecha de vilã no processo da lei orgânica. Ah, pelo amor de Deus, vai dizer isso para outro lugar, menos aqui. Eu não vou admitir isso. Isso é uma vergonha descarada de querer empurrar a culpa para uma coisa que não tem nada a ver. É eu colocar a culpa de não ter luz no sol. É exatamente isso. Não tem luz porque é culpa do sol. Se o sol é a própria luz. É algo que eu não consigo entender, vereador Johnny. Vossa Excelência está colocando aqui o histórico dessa situação e eu não posso imaginar que poderia estar passando por isso. Eu estou perplexo. Perplexo. Qual vai ser a cartola? Que coelho sairá dessa cartola? Que tipo de coelho? Porque poderá ser chamado de coelho, mas não vai ter cara de coelho, não vai ter orelha de coelho, porque vai ser uma coisa totalmente diferente de um coelho, mas vai ser chamada de coelho. É lamentável. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e não deu para trabalhar esse tema também, porque é tanto problema nessa cidade, né? É corrupção para lá, é fraude para cá. Precisaríamos aí de umas 2 horas cada um. Cada um precisava de uma sessão de temas. Aqui é CPI, que eu também não vou admitir que faça interferência na CPI, que faça postergamento na CPI, que isso é inadmissível. Vamos fiscalizar sim os atos da CPI. A CPI tem que andar. Agora, eu não sei onde a gente vai parar com essa cidade governada, do jeito que está sendo governada, com tamanho descaso e tamanho descuido. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Eu que agradeço, nobre vereador professor Pierre. E aí eu lanço uma pergunta: aonde nós vamos parar com esse governo? Agora, essa semana, a gente chamou a coletiva de imprensa, nós protocolamos no Ministério Público Federal uma denúncia de uma possível fraude de processo licitatório de aquisição de materiais médicos hospitalares e um superfaturamento chegando na casa de R$ 529.223,40. Agora, estou esperando, vereador professor Pierre, vereador Edson, vereador Marcinho, vereador Zezinho do Caminhão e os demais parlamentares que aqui estão, estou esperando o vídeo de propaganda e marketing do secretário. Cadê? Cadê a propaganda nas redes sociais para apresentar para a sociedade friburguense o que aconteceu nesse processo? Estamos aguardando, estamos esperando para ludibriar e para fazer tentativas para enganar a população. Aparecerão os videozinhos, vereador Marcinho. Mas nós estamos aqui para mostrar a realidade dos fatos para a população. Um governo que faltou papel higiênico nas unidades escolares. Um governo que não tem papel higiênico nas unidades de saúde. Que os funcionários que ganham mísero salário têm que comprar e levar.
Um governo que até aqui já está no 5º secretário de saúde. Um governo que teve a intervenção da Polícia Federal. Um governo que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Que governo é esse? Que governo é esse? Eu digo que governo é esse. É um governo insensível, é um governo desumano, é um governo incapaz de cumprir com aquilo que ele assumiu no período eleitoral. E é um governo corrupto. Não dá mais, chega, basta dessa assassina chamada corrupção.